Ainda estamos em meio a uma pandemia, existem muitas dúvidas sobre quando nossa vida voltará ao normal e um dos temas delicados com os quais não temos como fugir de lidar é a morte. Precisamos falar sobre esse assunto sem tabu, precisamos falar sobre esse assunto com adultos, crianças, não podemos fugir dele e por isso vamos falar sobre ele neste vídeo. Quando falamos sobre morte, precisamos levar em consideração que cada pessoa tem a sua crença acerca da morte. Muitas vezes essas crenças estão relacionadas às nossas crenças religiosas e isso precisa ser respeitado. Precisamos entender também que cada pessoa tem a sua forma de passar pelo processo do luto. Apesar do luto ter as suas fases e podemos ali saber mais ou menos o que ocorrerá ao longo do período em que a pessoa estiver passando pelo luto, conhecendo essas fases. Um parênteses aqui, eu não vou falar sobre as fases neste vídeo, mas eu vou deixar aqui um link que você pode ler mais sobre esse assunto das fases do luto, que eu considero bem importante que compreendamos a presença dessas fases, porque quanto mais conhecemos sobre essas fases, mais fácil fica também passar pelo luto. Fechou parênteses. Então, apesar de termos essas fases, o luto, ele não diz respeito somente a trabalhar o sofrimento da perda de alguém e adaptar-se a essa ausência. Existem outros fatores que fazem parte do período do luto e é sobre eles que eu quero falar. Uma das coisas muito comuns que acontece quando as pessoas perdem alguém, um ente querido, principalmente se essa pessoa é muito próxima, é a produção de distorções cognitivas. Algumas pessoas acabam produzindo a distorção da personalização e começam a se responsabilizar sobre o que ocorreu. Ai, se eu tivesse falado para ele não fazer isso, ou não sair naquela noite, ou não... Como se ela tivesse sido de alguma forma responsável pelo que aconteceu, ou como se ela tivesse o poder de ter evitado aquilo que ocorreu. Outra distorção cognitiva comum é a de atribuição de culpa, quando a pessoa começa a culpar algumas situações ou pessoas pela perda daquele ente querido, uma vez que essas situações ou pessoas não teriam relação direta de culpa com essa perda. Há ainda distorções cognitivas como a catastrofização, em que a pessoa começa a interpretar aquela situação de perda como algo catastrófico, como sendo o fim de tudo, não apenas da vida daquele que morreu. E aí ela começa a enxergar que não há mais sentido na vida, que ela não vai mais conseguir viver, que nada vai fazer mais sentido. E ao identificarmos essas distorções cognitivas, nós podemos levar a nossa mente a lidar com o tema do luto, da morte, da perda, de uma forma mais leve e racional. Isso não significa que não podemos chorar, que não podemos nos expressar emocionalmente, que tenhamos que ser absolutamente racionais ao lidar com a perda de alguém que amamos. Não, não é nada disso. Pelo contrário, nós podemos e devemos chorar, nós podemos e devemos expressar as emoções que estamos sentindo, inclusive os pensamentos, por mais distorcidos que eles sejam. Mas uma vez que expressemos isso, podemos também buscar raciocinar acerca desses pensamentos, entendendo que de alguma forma precisaremos organizá-los em algum momento para continuar seguindo a nossa vida. Além das distorções cognitivas, é muito comum ocorrerem problemas familiares. Se a morte é de um pai, de uma mãe ou de um irmão, é comum que a família sofra um efeito disso, não apenas no sofrimento, na dor da perda, mas também quanto aos aspectos burocráticos de ter que tratar sobre várias coisas relativas àquela pessoa que morreu. E às vezes a família já não se entendia muito bem, as relações familiares já não eram tão saudáveis, o que faz com que esse período seja ainda mais doloroso, porque as pessoas precisam resolver situações delicadas, resolver problemas referentes à perda daquela pessoa, problemas que ficaram, devido à perda daquela pessoa, mas elas já não tinham familiaridade e já não tinham um relacionamento harmônico suficiente para favorecer uma boa resolução de problemas. Nesse momento, quando surge esse tipo de conflito, ao fazer um inventário ou a tratar sobre heranças e partilhas de bens, meu conselho é que a família busque o auxílio de um terceiro, de alguém que possa mediar ou orientar esse processo para minimizar a dor. Uma vez que a perda por si só já é dolorosa, se pudermos evitar conflitos de outras naturezas,
nós estaremos nos poupando de estressores que podem tornar esse período ainda mais triste e ainda mais difícil de passar. Também é comum surgirem dúvidas quanto ao futuro. O que vai ser agora? Como será daqui para frente? Como que a família vai continuar? Como ficarão as questões financeiras, por exemplo, se a pessoa que morreu era o provedor? Como eu seguirei cuidando dos meus filhos se a pessoa que morreu era o meu cônjuge? Muitas dúvidas irão surgir sobre o futuro e essas dúvidas podem levar à produção de ansiedade. Neste momento é muito importante o suporte social, pessoas ao nosso lado que nos ajudem a organizar os nossos pensamentos, a vislumbrar possibilidades. Às vezes, esse suporte social pode ser realizado por profissionais, mas muitas vezes eles podem ser realizados por pessoas próximas que nos amam, amigos, parentes, que podem nos auxiliar a visualizar o futuro de uma forma mais animadora ou com alguma perspectiva que nós não estamos sendo capazes de enxergar. Também é comum que neste momento muitos planos sejam interrompidos, planos que envolviam aquela pessoa que faleceu. E neste momento, quando os planos são interrompidos, eles precisam ser reelaborados e uma adaptação, um ajuste precisa ser realizado. Isso pode gerar estresse, que é exatamente a nossa reação psicológica e física de adaptação às mudanças que estão ocorrendo no nosso ambiente, que estão ocorrendo na nossa vida. Enfrentar esse tipo de estressor é inevitável, porque certamente, ao perdermos alguém muito próximo, adaptações serão necessárias. O que nós precisamos é respeitar o nosso tempo, respeitar os nossos limites e buscar resolver cada coisa com muita tranquilidade. Novamente, o suporte social desempenha um papel muito importante. Ter pessoas ao nosso lado neste momento pode tornar muito mais fácil passar por esse processo de adaptação. E novamente, se você percebe que não há alguém capaz de te ajudar, afinal de contas as pessoas mais próximas também podem estar sofrendo neste momento, busque auxílio profissional. Apesar da morte ser um tema com o qual todos teremos que lidar, ninguém precisa se sentir obrigado a passar por isso dando conta de tudo sozinho. Na verdade, muitas vezes buscar auxílio profissional ou o suporte social de pessoas que nos amam neste momento é a forma mais saudável de passarmos pelo luto. Se você tem dúvidas de que tipo de alterações podem ocorrer na sua vida a partir do momento em que você se depara com a morte de alguém que você ama, leia então o material que eu deixei aqui no link abaixo, que esclarece um pouquinho mais sobre que tipo de reações você pode ter e que tipo de situações essa perda pode envolver, e compartilhe também este vídeo com outras pessoas que possam estar precisando entender um pouco mais sobre este assunto.